Saudações a todos os internautas que aqui nos encontram, SertãoCast número 2, eu me chamo João Filho, aqui comigo estamos o Antônio e hoje nosso convidado, Drauter Hernani Melo Pantaleão, juiz de direito aqui de Arco Verde. Muito boa noite e saudações novamente a todos. Antônio, boa noite, querido. Boa noite, João. Boa noite, todo mundo que está nos assistindo. Boa noite, povo do nosso sertão. Salve, salve. E como o João bem falou, né, hoje nós temos aqui essa figura excelentíssimo juiz, doutor Drauter Hernani Melo Pantaleão. Boa noite, doutor. Boa noite, Antônio. Boa noite, João Filho. Boa noite, Juliano. É uma satisfação, né, estar aqui com vocês para a gente conversar, para a gente bater um papo e se inteirar, né, das coisas. A gente que agradece o convite, né, agradece a aceitar o nosso convite e vamos seguir. Primeira pergunta que eu queria mandar logo é: há quanto tempo o senhor é juiz? Eu sou juiz, tomei posse em dezembro de 97. A primeira comarca que eu assumi foi Carnaíba, lá no sertão do Pajeú, próximo da minha terra, lá de Tabira, depois de passar uma temporada no Ministério Público. Aí começou então no Ministério Público. Pois na atividade jurídica, eu comecei no TRE, como funcionário, saí como técnico de tribunal, entrei no TRE em 84, concurso público, e 11 anos e meses trabalhando lá no tribunal, na Rui Barbosa, e fiz concurso para promotor de justiça, concomitante com juiz, mas como a prova de juiz demorou um certo tempo, questões jurídicas, de recurso, tudo, e passei quase 4 anos e pouco como promotor de justiça, também lá do Sertão, e em 97, terminada a prova de juiz, assumi lá Carnaíba e logo em seguida Afogada em Gazeira e outras comarcas, São José do Egito, onde passei um bom tempo, para vir para Arco Verde. E aqui em Arco Verde chegou quando? Eu vim para Arco Verde para passar 2 anos. Juliano também. Juliano só veio para passar um ano, Juliano. Cheguei em 2003 e estou até hoje e não pretendo sair. Bom, gostou da terrinha, Diga-se de passagem. É. O senhor é formado, o senhor se formou em Direito em qual instituição? Eu fui estudante da Católica, na Universidade Católica de Pernambuco. Comecei o curso pela parte da manhã e depois fiz no vestibular durante o curso para passar para a noite, para poder organizar a questão financeira, porque a faculdade na época já era cara e eu tinha que trabalhar durante o dia para poder pagar a faculdade à noite. Católica, né? Faculdade de referência em todo o Nordeste, eu acho, no Brasil, em vários cursos, diferentes cursos que a Católica é referência. Já fui estudante da Católica também. E na época que ele foi estudante, ele não podia transferir. Ele tinha que fazer outro vestibular para poder transferir o horário. Exatamente. Tinha que conseguir a vaga noturna através de outro vestibular. Hoje é mais tranquilo, não é? Hoje você, não, eu quero estudar à noite, quero transferir, você paga uma taxa, está estudando à noite. Né? Deixa eu lhe perguntar outra coisa, doutor. Sempre foi o seu desejo ser juiz? Não, eu, para ser sincero, não me passar pela cabeça fazer uma faculdade, até porque, em razão da própria circunstância familiar, meus pais não tinham instrução didática. Meu pai não sabia ler, minha mãe não sabia ler. Nunca foram matriculados oficialmente em escolas, né? E dificilmente, de uma família assim, você vai ter aquele incentivo e aquela visão de um futuro. Verdade. Fazer uma faculdade, né? Mas assim, tinha um primo, tinha uma prima, tinha uma tia que pensava, não estude. Mas mesmo assim, mesmo sendo filho de analfabetos, meu pai foi quem fez minha matrícula aos 7 anos de idade. 7 anos, né? E depois minha mãe era uma grande incentivadora de não deixe de ir para a escola, até pela merenda, né? Para ajudar em casa, né? Exatamente. Verdade. São 9 filhos biológicos, 2
nós tínhamos 2 irmãos de criação, eram 11 pessoas, e meu grande objetivo era terminar pelo menos o segundo, era o científico, que hoje é o ensino, Hoje é ensino médio, ensino né? médio. Para mim seria a grande satisfação, porque meu pai era um eletricista, encanador, trabalhava com hidráulica, mecânico, tinha oficina, pedreiro, pintor, e esses trabalhos ele dividia com os filhos. Ele fazia assim, uma empreitada com a casa, de tudo, portões, era marceneiro. Então ele era um mestre. Alguns livros lá na região, da escritora Nevinha Pires, de Edson Moura, também escritor, falam do meu pai como uma pessoa com uma mente brilhante, apesar de não ter instrução didática. Ele veio aprender a ler, a escrever, porque quando eu fui retornei para o sertão como promotor de justiça, pedi autorização ao procurador-geral para residir na casa do meu pai. Voltei para casa. E lá, à noite, aproveitei para não ficar tão ocioso, se bem que trabalho muito, mas eu peguei um tempo da minha noite para dedicar àqueles vizinhos de casa para ensinar a alfabetização. Então, eu tive vários colegas adultos, pessoas idosas. Meu pai e minha mãe foram meus alunos e aprenderam a ler comigo. Promotor e professor. Que arretado. Promotor e professor. E o seu pai aprendeu a ler com quantos anos? Papai já tinha quase 60 anos quando ele veio aprender a ler. Foi fazer a missão no Recife, voltou e cumpriu a missão em casa. Ensinou papai e mamãe a ler, depois da idade já Eu achava avançada, interessante que meu pai e minha mãe, eles não sabiam pronunciar meu nome direito. A gente estava falando disso lá embaixo agora. Conta essa história, como é essa história do nome? Conta. E eu, na realidade, conta-se lá em casa que meu nome ia ser Domingos Sávio. Porque há uma tradição lá em casa, todo mundo é na letra D. Meu pai é Davino, aí tem Davi, Draito, e eu seria Domingos Sávio. E assim foi, né? e nesse meio, ele tomou como padre um cidadão lá de uma farmácia, Luiz Fernandes, que era uma pessoa instruída, da Paraíba, e o Luiz Fernandes, meu padrinho, disse, não, vamos botar o nome desse menino, um nome diferente. Né? E ele fez uma homenagem a um grande político da Paraíba chamado Drought Hernani, nome separado. Né? Foi senador, inclusive. Dois nomes. Ele tem livros, né? Menino, eu sei, chama-se O Homem da Casa de Pedra. Ele morava no Rio, na época que o Senado funcionava, a capital era no Rio de Janeiro, e foi feita uma homenagem a ele. Só que o meu nome é pegado, é um nome só, Drought Hernani, né? E lá em casa era só Hernani, Nando, mas ninguém sabia direito meu nome. E eu disse, vou ensiná-los a dizer o nome. Dizer o nome. Rapaz. E me diga uma coisa, que essa João vai rir. Acho que foi na época que o senhor era antes de ser juiz, o senhor era? Promotor. Promotor. Fui Pronto. promotor. Se eu não me engano, foi nessa época aí que o senhor tinha um suco muito bom na estrada para o Recife. Como era essa história do Foi suco? muito antes de ser promotor. Foi muito antes de Foi ser muito promotor. antes. Essa época... Como foi essa história do suco aí? Nessa época, eu trabalhava com um tio na Gervásio Pires. Meu tio tinha um salão de barbearia na rua Gervásio Pires, no 175. E ao lado também dele tinha uma quitanda de vender verdura, vender almoço, refrigerante, cerveja, tudo. E eu costumava fazer as compras na Ceasa, na bebida, no Mercado São José, para manter junto com ele. E ia para o sertão, para a Tabira, para poder também atender algumas coisas dele lá, que ele tinha o sítio lá do meu avô, e também ver meus pais, que eu sempre fui muito apegado à família. Eu sempre fazia de tudo, andei muito de trem, né? Já disse a idade. E aí,
pegava o ônibus na rodoviária lá, do Cais de Santa Rita, e uma vez meu tio me chamou para tomar um suco, que ele disse que era o melhor suco do mundo, era de uma fruta muito apreciada no Recife. Era mangaba, não? Mangaba. Mangaba. Suco de mangaba com um sanduíche. Aí eu chegava de madrugada no ônibus, né? E a gente parava naquele cidadão para tomar esse suco. E eu tomava 2 copões, né? E uma vez eu saí de Itabira mais cedo do que o horário normal, peguei um ônibus de Afogado em Gazeira e cheguei no Recife de madrugada por volta de 3 e pouco. E o suco não estava ainda. O homem estava fazendo suco. Quando eu me aproximei, era um tonel de plástico azul, grande, e ele com o braço dentro, mexendo o suco. Tem que mexer o suco. Agora mesmo. Aí, e eu vi que o sujeito era um sujeito cabeludo, assim, e o braço dele, o cabelo voava por todo canto assim. Eu disse, a partir de hoje, suco aqui nesse local, não vou, mas não deixei de gostar de mangaba, né? Ai, meu Deus. Quando descobriu o segredo, largou. Quando descobriu o segredo do suco tão bom. Mas tão bom, mas Rapaz, O segredo era a mexida. A mexida era o segredo. Nunca sujeito encontrou todo, um pelinho, um negócio, então era coado. sujeito Coado todo direito. suado lá, e o bração e o cabelo vai voando dentro do suco. Eu assim. fazia desenho, os cabelos. Aí, Maria, ficava aquele rastro no suco de mangaba. Rapaz, quando eu soube dessa história, eu ri tanto. Não. Eu ri tanto. Não é pra menos. Não é pra menos. Você chegar com fome, madrugada, vindo de Afogado da Engazeira, já 300 e tantos quilômetros de viagem, chega, vamos esperar o suco, vamos. Foi atrás do segredo do suco, não tomou mais. E eu vou lhe dizer, aqueles sanduíches, aqueles cachorros, naquelas barracas, quando você termina numa festa assim, né, eles são gostosos demais. Agora, não procure ver como é feito. Isso. Não. Nunca queira saber o segredo do sucesso. Mocotó, buchada, esse de começo, final de festa e começo de feira, não tem? Pronto. Não vá atrás de segredo nenhum, absolutamente. Coma Você e vá pra casa. não vai querer comer mais. Coma e vá pra casa. Simples. Mas vamos voltar para a atividade de juiz, né? Como é assim a questão, por exemplo, do processo para tomar uma decisão, eu acompanhei, trabalhei com o senhor um tempo, sempre acompanhei o senhor muitas vezes levando trabalho para casa, né? E ali se debruçar sobre aquilo ali e tal. Como é esse processo, para o senhor, esse processo de tomar essas decisões? Olha, a gente com o tempo vai pegando uma maturidade. O cargo de juiz é um sacerdócio, você tem que ter uma vocação. Porque você decide questões que importam vidas, né? Você decide sobre liberdade, você decide sobre patrimônio, interesses diversos. Então você tem que ter muito equilíbrio para julgar com justeza. E eu me lembro que eu não tive a oportunidade de advogar antes de ser juiz, que hoje se exige, né? Eu não tive aquela prática. No TRE eu não tinha uma atividade, vamos dizer assim, direito civil. Era mais aquela questão administrativa, porque eu trabalhava no setor de material e patrimônio. Fui membro da comissão de licitação do TRE e também de várias comissões de prestação de conta anuais junto ao CIAF. Mas não tinha aquela atividade com direito penal, direito tributário, até mesmo com direito eleitoral, a não ser, assim, por curiosidade e por leitura, lá junto à corregedoria, junto aos órgãos judicantes, ou quando acompanhava uma decisão do pleno do TRE como curioso, né? Não era meu local ali. E quando eu vim assumir a promotoria, tremi nas bases, assim, porque você tem que ter a prática. E cheguei logo para fazer um júri. Eita. Tudo pronto, processo pronto para fazer um júri, para um plenário e decidir, né, o destino de uma pessoa. E o primeiro júri que eu fiz foi com o Zé Rabelo, não contra o Zé Rabelo, tendo ele como advogado de defesa em São José do Egito, e o réu era o presidente da Câmara e o filho. Então,
Coisinha fácil. Não era fácil. Coisinha fácil. Porque tinha todo um componente. Era um cidadão de bem, mas um homicídio. Teve uma situação lá, uma circunstância, ele envolveu-se nisso. E foi meu primeiro júri. Me saí bem, né, desse júri. Zé Rabelo parabenizou e disse que jamais, o que eu disse no plenário, que nunca tinha advogado. Ele disse, eu não acredito que você nunca tinha tido a experiência da palavra, de falar em público, tudo. Como juiz, você sofre mais. Porque como juiz, eu me lembro que quando eu era juiz de São José do Egito, peguei uma comarca, fui juiz também da Fora da Engazeira, acumulando 2 varas. Mas em São José do Egito, eu me lembro que eu sempre tive aquela empatia em decidir a questão e dar a melhor decisão. E uma das razões de eu escolher ser juiz, deixar o cargo de promotor para ser juiz, é porque hoje o Ministério Público cresceu muito. O Ministério Público hoje é uma referência, né, de advogado da sociedade, de fiscal da lei. Na minha época, quando eu assumi a promotoria em Tuparetama, não tinha máquina de escrever. Uma máquina de escrever, eu levei a minha. Não tinha um secretário, uma secretária, ninguém. Era eu, a caneta e o processo lá. Então, estrutura zero. E também uma comarca com um advogado que era pago pela prefeitura, que hoje era advogado dos pobres, como se dizer assim, pago pela prefeitura. Então, daí você tira o peso que caía em cima da promotoria. Cheguei a entrar com ações penais, eu mesmo levar o inquérito do começo, a cidade que nem delegado tinha na época, vinha de outra cidade, São José do Egito, uma comarca que, com deficiência, hoje nós temos tudo. E eu me lembro que naquela época eu sentia assim, aquela necessidade de decidir as coisas, porque eu requeria como promotor, eu lutava, mas não conseguia ter aquele resultado de ver um cidadão chegar procurando um direito e não haver a resposta. Como juiz, eu vi que eu poderia fazer isso, até porque eu venho de uma classe, né, família pobre, e sei da dificuldade que tem um cidadão de chegar a conversar com um advogado, de contratar um advogado. Até hoje, para se arrumar um defensor público, tem essa dificuldade por ele demanda. Né? Quantas e quantas pessoas chegam para falar comigo, com vídeo. Agora mesmo eu saí do fórum, quase, quando eu lhe atendi, era quase 6 horas, 18 horas, eu estava atendendo pessoas da cidade. Pois bem, tem pessoas assim, sem instrução, quando chega perto de juiz, chega tremendo, com medo. Né? Não pode isso, porque não conhece o judiciário, não conhece. Exato, não tem. Às vezes, se falar qualquer coisa errada, o juiz já vai mandar logo prender. Então, o juiz tem que falar uma palavra que o cidadão entenda. O judiciário tem que ter essa capacidade do povo entender, do cidadão saber. Não ser preciso que um advogado lhe diga. O próprio juiz tem que ter a facilidade de transmitir qual é a questão que está sendo posta ali em discussão. E o juiz tem que ter essa relação, tem que saber falar, atender a população. Então, eu senti que, como juiz, eu me identificaria melhor em dar a solução. Mas, eu lhe digo uma coisa, eu pegava muito processo, levava para casa, como ainda faço hoje, antes fazia mais praticamente você não ter uma vida sociável. Saía do fórum, cheguei a acumular 5 comarcas, né? Há bem pouco tempo fiz isso aqui na região. Estava com arco verde, com 2 varas, pedra, Alagoinha e Pesqueira. Hoje eu estou com a Vara Regional da Infância, na audiência de custódia, né? E também com a comarca de Poção. Então, sempre estive nesse... Mas antes, quando comecei, em São José do Egito, foi um marco, porque Carnaíba era uma cidade pequena, sob controle, tinha uma boa promotora na época, e a cidade fechamos por falta de processo. Né? E de lá zeramos, aí fecharam Carnaíba e eu fui convocado pelo tribunal para escolher outra comarca. Quando abriu São José do Egito, eu fui para lá. Mas São José do Egito era uma comarca que tinha quase, na época, quase 4 mil processos. Então, para um juiz só, ele corre. E quantas vezes eu virava à noite pensando num processo, me acordava para ir buscá-lo
para decidir, eu morar de frente do fórum, uma solução, questões várias, porque o juiz não entende, como imposição, é clínico geral, como se diz. Você atende a todas as questões, civil, previdenciária, né, questões trabalhistas, inclusive, né, penal, processual, tributário, tudo cai para você. Direito bancário, tudo isso vem para você, você tem que estar preparado para poder dar uma solução. Então, antes eu me lembro que como juiz eu penava. Hoje nós já temos 2 assessores, profissionais, advogados, que lhe dá todo um conforto de você trabalhar. Você basta dizer assim, desse porte, e seus assessores traz um processo, traz uma minuta de uma sentença que você quase não faz uma correção. Então, isso trouxe muita vantagem. O processo judicial eletrônico, de estar a gente com aquele monte de processo carregando numa carroça, hoje você ali, com toco, abre o processo, vê tudo, decide. Então, hoje, graças a Deus, a justiça está no avanço e vai avançar mais ainda. Né? O avanço da tecnologia, né? Claro, que veio para ajudar, tudo ajuda também a justiça de uma maneira geral. Precisamos melhorar nos prazos, né? No formalismo e nos procedimentos. Deve haver uma reforma nesse sentido, e isso vai melhorar mais ainda a prestação jurisdicional. O senhor falou agora há pouco de audiência de custódia. O senhor está lá na audiência de custódia. Eu sempre quis perguntar isso para um juiz. A audiência de custódia é um algoz ou um herói para a justiça? Olha, no começo, quando foi implantado, eu tinha uma certa restrição, porque eu sentia que era muito trabalho que nós temos aqui. Hoje nós estamos em Arco Verde, com 4 juízes titulares. Eu sentia que ia trazer mais morosidade para a justiça. Mas depois, quando você começa a estudar e ver o objetivo das audiências de custódia, é uma necessidade. Eu digo hoje que é uma necessidade porque muitas pessoas não precisariam ir para a cadeia. Pai de famílias que, por uma questão, uma cachaça, aquilo outro, eram presos, levados para um presídio, né, por uma questão simples, uma questão afiançável, uma questão que não precisaria uma prisão. Então, a audiência de custódia tem esse lado de passar a peneira e só levar para a prisão quem, de fato, precisa ser preso de forma cautelar, por envolver um risco para a sociedade, um risco para ele mesmo, ou um risco de fuga e prejudicar a instrução do processo. Uma audiência de custódia, ela veio para ficar, e é necessário. Ela ajudou muito a sociedade, principalmente aqueles que não tinham condições de pagar um advogado, porque não é preciso, o preço chega lá, mesmo que não tenha advogado, vai ter um juiz, vai ter um promotor e necessariamente vai ter um defensor ali que vai analisar. E ali não se entra em mérito, não se entra em prova. Ali é tão somente o acontecido. Saber se aquele cidadão, se a prisão dele foi legal, se o flagrante foi legal, se aquele mandado que deu causa à prisão dele está ok, e se ele não sofreu nenhuma tortura. Hoje importa saber até se ele se alimentou durante o tempo que está aguardando a audiência, se ele tomou água, se os policiais que o prenderam não estão presentes ali naquele ambiente onde ele está. Não pode, os não policiais. Pode, né? E necessariamente ele tem que passar por um exame de corpo de delito para ver se, porventura, ele está com algum hematoma, alguma lesão, que muitas vezes pode ter sido provocado pelo próprio, né? Essa semana mesmo eu fiz um que estava numa situação, não fui possível nem fazer audiência, porque na cela ele estava num surto, dando cabeçada nas grades. Nós não pudemos fazer, tivemos que levar para o médico para poder tentar acalmar, para depois tomar a solução da situação dele. Incontrolável. O rapaz estava incontrolável. Audiência de custódia, o senhor alteraria algum molde da audiência de custódia como ela é hoje? Que ela já sofreu algumas alterações, mas o senhor alteraria algum termo, algum modelo de como ela poderia ser para melhor? Olha, no formato que está,
Deve o juiz se aprimorar, os promotores, os advogados e também a estrutura do ponto de vista físico, né? Hoje, estamos fazendo audiência, o réu ainda na cadeia, por conta dessa questão da pandemia. E também aquela questão de, muitas vezes é um cidadão que tem filhos menores, é um cidadão que usa, às vezes, até os filhos para poder não ficar preso, né? Então, é preciso que a gente aprimore a situação nesse sentido de ter uma visão maior da questão social abrangente daquele preso, daquele cidadão, para poder a gente dar uma solução e não só prendê-lo ou soltá-lo, mas o retorno dele para casa, o retorno dele para a sociedade. Entendi. É mais uma questão da finese Da estrutura social. do profissional que está ali julgando, do juiz, do promotor, do defensor público, que ele precisa ter mais conhecimento de causa propriamente dito para tratar sobre aquela situação. Perfeitamente. Muito bem, eu sempre quis perguntar sobre esse negócio da audiência de custódia. É que a gente às vezes escuta, sobretudo, pelo menos eu, né? Tenho relação com alguns policiais, tal, amigos, e aí fica aquela coisa, né? O policial achando que está enxugando gelo e tal, contra a audiência de custódia, em algumas audiências de custódia acaba sendo liberado ali, e aí lá na frente comete alguma coisa de novo, aí volta, e é liberado. Olha, e tal, aí tem muito... É possível de ter essas situações que causem esse tipo de vamos dizer assim, de visão por parte de alguns profissionais da área de segurança. E nós temos situações de liberar alguém que foi pego com uma pequena quantidade de droga, um crime afiançável, pessoa primária. É possível ele ser solto e logo em seguida, às vezes pelo vício, por tudo, ele volta a delinquir. E o policial pode, ao se deparar com ele, dizer assim, a gente prende e o juiz solta, mas por dentro tem toda uma situação, né? Agora, é evidente que o juiz tem que ter o cuidado de ver a ficha daquele cidadão. Se ele é um risco, se a soltura dele é um risco, se ele é useiro e vezeiro de praticar crime, ele tem que ser afastado para se curar socialmente para poder retornar ao convívio social. Entendi. E me diga outra coisa, doutor, alguma decisão nessas várias varas por onde já passou, civil, ou até na própria vara da infância, né, que está agora, mas alguma decisão que teve que ser tomada assim que lhe deixou mais não receoso, mas que foi mais difícil? Olha, na realidade, toda decisão, qualquer que seja a área, sempre traz uma carga emocional muito grande para o juiz. Qualquer que seja a situação. Porque em toda decisão, não é? Alguém não vai concordar, outros vão concordar. Na área da infância, eu tenho tido assim, eu não digo dificuldade, mas que eu sinto. Eu fico muitas vezes, eu decido, vou dar só um exemplo, processo, vários, mas um bem recente, da destituição do poder familiar. Um lar destruído, um lar onde pessoas sem estrutura, sem casa, com muitos filhos, pelas ruas, pedindo, usando drogas, às vezes sendo abusados sexualmente. E, muitas vezes, é uma mãe que também é vítima e que não tem condições de ficar com aqueles filhos. E a sociedade denuncia o Conselho Tutelar em cima e não tem condições de ter aqueles filhos, mas tem amor pelos filhos, mas é aquela questão, tem um amor, mas não sabe passar esse amor. E aí o juiz, numa situação de lei, tem que destituir, colocar essas crianças em instituições de acolhimento e levar para adoção. Isso, às vezes, tem situações que eu vejo, a gente tenta,
dizer para as mães, olha, você está num processo onde está sendo apurada a sua responsabilidade pela criação dos filhos. Mude, deixa a droga, deixa o álcool. Fique mais em casa, bote seus filhos na escola. A gente tem conseguido, junto com o município, aluguéis, feiras, remédio, tudo para poder dar uma base, uma condição mínima para aquela família, mas termina, às vezes, em alguns casos, não se conseguindo a mãe sair do vício, sair da questão da droga. E aí cai no fracasso, não consegue, em sofrimento para os filhos, e aí a gente vai ter que destituir e colocar para adoção. Isso é um sofrimento porque as crianças ficam naquela situação, precisa de um lar, a justiça precisa resolver. O processo penal também, quando você está numa situação em que, pelo erro cometido, você aplicar uma pena a um cidadão, 10, 12, 15 anos de prisão, às vezes por um crime só, você tem que saber dosar. E muitas vezes a gente fica sentindo, e eu já tive processo também em decidir a questão do aborto por anencefalia. Quando não há viabilidade do feto, já tive mais de um processo nesse sentido, onde nem o Supremo ainda já tinha decidido, eu já tinha me adiantado e deferi, né, porque ali... Nem o Supremo tinha ainda tinha colocado em plenário? Ainda tinha definido a questão. O primeiro caso que eu peguei foi lá no Pajeú. Até o promotor não quis dar questão de foro íntimo, dar o parecer, e alguns outros juristas diziam, o Supremo ainda não se debateu sobre esse tema. E eu me adiantei e decidi porque era uma mãe que ia correr um risco de vida, de eclâmpsia, e deixar outros filhos órfãos, e os médicos do IMIP solicitaram, eles não podiam, a não ser com autorização judicial. Então pesa para o juiz decidir isso. Né? E do ponto de vista histórico da medicina, a viabilidade de um feto com anencefalia, o máximo que se teve foi de 15 minutos após a expulsão do feto. Então, é um drama para o juiz, questão de ordem religiosa, de ordem... Mas está ali para você decidir, você tem que decidir. Sobre vidas, né? Verdade. E muitas vezes, a vida está em você protegê-la, mas também tem situações que você... Por isso que se diz que a gente tem uma missão na Terra espinhosa. A magistratura, o juiz tem uma missão espinhosa. Para decidir, muitas vezes você não entende. O Anthony falou agora há pouco sobre uma questão de Constituição, de Justiça. Constituição Federal de 1988. Ela como está hoje, ela escrita, ela é muito bonita, é fantástica. A Constituição Federal, até eu acho. Ampla demais, eu acho. Eu acho ela, mas ela não é para o Brasil. Eu acho, na minha opinião. Na sua opinião? Não é nem de achar, pode dizer, com certeza ela como é que se diz? Ela tenta resolver muita coisa que não é Não é para estar numa Constituição. Uma Constituição, né? Ela vai na miudeza. A Constituição tem que tratar das questões, como é que se diz? Da essência daquela questão, os princípios, né? E não tratar de questões pequenas. É isso que tem levado à justiça. Né? Então, como você disse, ela foi fruto de um desafogo depois de 20 anos no regime militar. Militar. Então, eu acho que ali, quando se abriram as portas para a democracia, sonhou demais com uma carta com direito demais, mas com o Brasil sem essa estrutura para poder fazer valer esse direito. Até porque nós não temos hoje um Estado que consiga garantir ao cidadão tudo que o próprio Estado coloca na Constituição. Não temos. Tem tantos artigos, tantas cláusulas ali que impraticáveis. Impraticáveis, verdade. Então, verdade. Hoje já se fala, já se defende, e eu comungo com essa realidade de uma nova Constituinte
porém, com constituintes que não sejam sem mandatos. Seja eleitos só para aquele fim. Sim, sim. Eleitos só para aquela finalidade, uma nova Constituição para o Brasil. Aí nós teremos um resultado, como é que se diz, mais consequente, consentante com a nossa realidade. Até porque a própria nação brasileira ela já amadureceu um pouco, principalmente com relação a entender o que é uma democracia e o que é a nossa democracia. Então, acredito também que uma nova constituinte, puramente para esse ponto, seria mais madura, seria construída de maneira mais madura. Eu faço uma colocação, mas do ponto de vista, vamos dizer assim, didático, de academia, porque meu ramo não é a política. Mas a gente sabe, o Congresso é a ressonância dos interesses gerais. Sim. Então, ali tem grupos que cada um vai lutar pelos seus interesses. Então, nós temos que ter uma Constituição que seja pensada com interesse do geral, do Brasil, da nação. Mas quando ela for pensada por instantes, né, nós teremos essa situação de esse tempo todo aí o Brasil patinando. Um país rico, um país com um povo fora do comum, um povo sensacional, mas estamos atrasados ainda por conta da administração, como todo, as instituições. Falando em administração, Supremo Tribunal Federal, nosso último herói ou nosso último vilão? Herói. Eu não vejo, porque eu não vejo. São pessoas, existe o mau juiz, o mau soldado, existe o mau político, mas existem muitos políticos sérios, existem muitos juristas sérios, e o Supremo é uma instituição necessária. Uma pesquisa bem recente, feita pela APAMAG, a Associação dos Magistrados de São Paulo, sobre a avaliação do povo em relação ao judiciário. A OAB vem na frente, 60%, o judiciário com 50 e pouco por cento. O povo ainda acredita no judiciário. Agora é preciso que o judiciário se mostre para o povo confiante e que o povo conheça o judiciário. Né? E, em regra, só aquele que precisou é que vai saber o que é o judiciário. Mas quem não precisa, e a grande massa de pessoas, de 2 salários mínimos abaixo, não tem noção do que seja o Poder Judiciário. Né? Por isso há essa crítica contundente em cima, mas aí você não pode satanizar o STF pela atitude, vamos dizer assim, criticável de alguns membros. Né? Assim como... Até porque antigas configurações do STF foram sempre muito elogiadas, né? Essa atual configuração do STF é que tem muito cidadão que se coloca contra os que estão ali, né? Mas desde sempre a gente, assim, não nessa, mas nas outras configurações de como era o STF, todo mundo elogiava, né? E se tinha realmente construído aquela ideia de ser, de fato, o protetor, o guardião da nossa Carta Magna. Tivemos, né? E temos grandes ministros ali representando o judiciário, o poder máximo, né? Defensor da Constituição, um Paulo Brossard, né? Um direito. Nós temos aí, aqui da Paraíba, né? Rafael Maia, são juristas que elevaram o nome do Supremo. Então, é uma época, está se passando, eu acredito que nós vamos amadurecer. Até o processo de escolha, né, é criticável, né? Porque, verdade. O processo de escolha é bem complicado. Há uma crítica muito grande sobre a questão do quinto. Né? São juízes que não são de carreira, diz que há um componente aí vindo da ditadura, do regime de exceção, e há uma crítica justamente disso, porque
a escolha, muitas vezes, é feita pelo critério político. Por indicação política. E aí fica a questão. A gente até discutiu outro dia que o cenário, claro, eu concordo com a sua visão de o STF ser o nosso herói, o defensor de nossa Carta Magna, mas a questão da escolha dos ministros serem via concurso. A gente até estava discutindo sobre isso, que eles não seriam indicados, eles mereceriam estar ali, e não somente por indicação política. Podia até ser sabatinado pelo Senado, mas a questão do saber jurídico é uma questão que deixa a desejar muitas vezes. Isso o senhor falou um pouco aí da sua história. Isso, pelo menos no que eu observo assim, é algo interessante, porque nós não temos hoje, no nosso judiciário brasileiro, tantos juízes que vieram de uma situação como, por exemplo, a que o senhor veio, que não é filho de juiz, que muito pelo contrário, filho de pessoas analfabetas. Então, assim, o senhor consegue ter o olhar daquela pessoa que viveu uma vida não tão cheia de regalias, não tão cheia de tudo ali à disposição, que a grande maioria dos nossos juízes hoje já vem de famílias, né? Tem uma grande mudada. Hoje, o judiciário já está bem democratizado, mas eu me lembro que na época da faculdade, na época dos concursos, a gente ouvia muito isso, que historicamente, né, quem já fosse filho de um jurista, um desembargador, as chances seriam muito maiores, né? E aí, em razão disso, né, de um pouco disso, acaba faltando esse olhar para o cidadão, para a população em si, né? E aí isso, logicamente, vai refletir nas decisões. Mas sem desmerecer, tem muitos filhos de desembargadores que são grandes juristas. Não, claro, né? Claro. Entraram por mérito, mas tem esse lado. Independente da origem, é preciso que o judiciário tenha uma visão, um olhar social muito profunda para a questão do cidadão ali que não tem acesso à justiça, que não tem condições de contratar um advogado, não tem acesso, às vezes, até a defensoria pública. Cidade do interior, Arco Verde já tem mais de um defensor, mas tem cidade do interior que não tem um defensor público, que é nomeado um advogado pela prefeitura para fazer milagres. Né? E aí, a partir do momento que aquele que teve a sorte de ser escolhido, quem vai lhe defender? Né? E com relação à justiça do trabalho, já atuou nela? Acha ela realmente necessária? Tem que ter? Olha, quando eu estava na faculdade, eu me lembro que alguns colegas diziam assim, vamos fazer concurso para juiz de trabalho. Que... Não era nem por isso, né? Porque geralmente sempre ia para as cidades mais desenvolvidas, onde tinha vários conjuntos de trabalho, para a capital. Mas eu lhe digo uma coisa, o Brasil é um país que tem justiça de trabalho. Isso é anacrônico, isso não pode existir mais não. No próprio nosso dia a dia, há um tempo atrás, a gente resolveu, ainda hoje mesmo, vamos dizer, quando um ente público contrata servidores de forma temporária, né, nem sempre sai para a CLT, cai para o judiciário. Questões de trabalhismo, para a gente ver aí direitos que não são direitos de estatuto do servidor público, mas sim direitos pela CLT. Agora, hoje eu entendo que a Justiça do Trabalho deveria ser incorporada pelo Judiciário Comum, porque eu acho um gasto financeiro desnecessário para a nação. É um gasto de dinheiro e, claro, um gasto de tempo. Né? Perde-se tempo, onde manda para uma outra determinada comarca, vamos dizer assim, e aí acaba tendo esse entrave de tempo e de
investimento propriamente certeza. dito E do recurso Estado. público, Isso, do recurso Estado, público. né? Dinheiro público, dinheiro Que meu, a seu, gente- nosso, do Juliano. Principalmente, né? Que a gente já não tem, nação já não tem tanta grana para estar gastando com esse tipo de coisa, né? Não desmerecendo a coisa jurídica, mas a do trabalho em si, né? A forma, né? Sim. A estrutura, a quantidade, né, de servidores para uma situação que deveria já estar incorporada pela Justiça Comum, sem perder esses profissionais que estão lá. Mas Sim, mudar a sim. estrutura, né? Sim, sim. Mas mudar a estrutura de atendimento ali. Até E porque não tem uma tem justiça outras varas específica. que precisam muito desses profissionais que estão lá exclusivamente para a justiça do trabalho. E acho que a gente já vai quanto tempo aí, Juliano? 45 Do primeiro tempo. do primeiro tempo, graças a Deus. Mas dá pra gente conversar, puxar um pouco mais do doutor. A conversa tá boa. Mas me diga, doutor, com relação a que João mencionou aqui, a gente falou um pouco, ao STF. E você falou aí, por exemplo, teve alguém da Paraíba, né? Um jurista da Paraíba que Não, esteve no STF, que fez parte do... Vários, né? E eu ia perguntar justamente se no Nordeste tem muitos juízes que Vários fizeram parte juízes, vários juízes do Nordeste que integraram, né, o STF e levaram o nome daquela casa como jurista, como pessoas de um conhecimento e com uma posição firme em defesa da Constituição, né? Agora, hoje a gente escuta, né, uma crítica em todos os meios de comunicação da composição do Supremo, né? E eu acho até o seguinte, a gente não pode achar não, é a questão do ativismo. Sim. Eu acho que o Congresso ele deixou de ir, o Supremo foi atrás, onde não atuaram. E por isso criou esse conflito, né? Essa questão a discussão do Supremo deve ou não legislar. Sim. Está sendo discutido aí. Eu acho que Porque muita gente menciona essa questão de interferência do judiciário nos outros poderes, né? Os outros E aí poderes, a nossa carta reza que eles não podem interferir um no outro. independentes entre si, né, autônomos, né? Mas justamente por conta disso, quando um poder falha, quando um poder não age, o outro tende a ocupar aquele espaço. E o judiciário tem feito isso, né? Esses acontecimentos que vêm acontecendo já tem um tempo, em relação a um poder influenciar outro, põe em xeque a Constituição? Olha, cada vez mais vai criando um clima, um caldo de inconformismo pelas instituições, pelos grupos, né? Vamos dizer, essa CPI está aí funcionando, ela só saiu por conta de uma decisão, de determinação de um ministro De um ministro. Supremo. Há quem diga que, caso ele não fizesse, a atual composição do Congresso não aceitaria. E a questão ela é conveniente para o momento, ela é necessária. Isso é uma questão que, né? E aí o peso político de quem esteja vai definir isso. Mas é democracia, o Brasil é novo. Tem O Brasil está ainda caminhando para poder pegar a maturidade. O Brasil ainda não é maduro nessa questão das instituições. A gente torce para que venha a selo. Mas por conta disso, aí já vem a retaliação. Se o Supremo determina, vamos aí colocar um projeto de lei para poder o Congresso, o Senado poder
decidir sobre o impeachment de um ministro. E fica aquela queda de Falando braço. muito hoje em dia, né? Fica aquela queda de braço, ou até mesmo uma CPI, como se fala da lava-toga. Fala lava-toga, mas lava-beca. Toga, quem usa o advogado é a beca e veio. Lava-toga foi como ficou conhecido, Foi né? conhecido, mas seria lava-beca. Aí, aquela questão, em que daria isso? Então é preciso ter muito cuidado. E por conta desse enfrentamento dessas instituições, fica a sociedade aí naquela ansiedade de poder ter aí até uma ruptura. O que não é... Por isso que cada vez mais fortalece aí um pessoal que diz assim, volta o exército. Deu? Muita gente com os acontecimentos, ele tem apoiado essa ideia. Acho que muita gente que não viveu no governo militar, não estou criticando o governo militar, tivemos muitos progressos durante o governo militar, mas hoje em dia, na situação política que está, é bem delicado falar de qualquer coisa. De qualquer coisa, absolutamente. Mas aí já é por conta da sociedade em si, né? Que está criando uma tá que ninguém levantando pode falar a bandeira. mais nada, o politicamente correto não deixa você dizer nada. É um negócio... Estão dizendo que até o príncipe da Bela Adormecida tem que ser preso, pô, porque não foi consentido bem. É preciso ter muito cuidado com o que diz, com o que se fala, porque hoje qualquer coisinha Cai nas graças do Instagram. Eita. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, que foi agora bem recente, eu estava até vendo assistindo hoje pela manhã alguma coisa sobre isso, com relação porque houve um pedido da Polícia Federal, alguma coisa assim, ou foi da PGR, para que a Polícia Federal investigasse um dos ministros do STF, e aí houve uma decisão, salvo engano, monocrática, impedindo isso, e depois acho que foi o Fachin que tomou essa decisão, falou que vai colocar agora a decisão em plenário, né? O que o senhor acha disso, essa coisa de o ministro poder ou não ser investigado? E não é a primeira vez. Isso já vem antes de alguns ministros determinando o arquivamento de investigações de membros, né? Fachin deferiu, mas hoje eu tenho visto que ele voltou atrás e determinou que a Polícia Federal pudesse já preparar ir atrás dessas provas. Botar a roupa para ir atrás, né? Dessa questão do ministro Dias Toffoli, né? Uhum. Então ele já autorizou. Hoje eu vi uma reportagem Que foi? Que ele autorizou, mas antes ele quer que o plenário se reúna e defina em relação a isso, sobre a validade da homologação da delação premiada. A delação premiada, que foi o Sérgio Cabral, né? Do Sérgio Cabral, Aí como ela está em questão, que ela foi avaliada por Fachin, mas teria que passar pelo pleno. Aí se essa delação dele poderia dar margem à abertura desses inquéritos, e tendo aí como alvo um ministro. Sim. Que é a situação aí delicada demais. Agora, no meu entender, todos devem passar para investigação. Qualquer que seja. Para mim não existe... Ninguém qualquer acima que seja da o lei. poder, todos devem ser investigados e prestar conta do que faz. Perfeito. Concordo, gênero, número e grau. Estou aí, concordando também. O Sérgio Cabral, ele, para quem não viu, ele disse que o Dias Toffoli vendia resultados, né? Que Era Chegou a a denúncia mencionar nesse valores, sentido. né? Chegou a mencionar valores. Isso, que ele vendia decisões. Isso, né? vendia decisões lá no STF, né? Tanto que a gente eu digo que o mecanismo venceu, né? Que sempre subiu para o STF e hoje em dia, na formação que ela está, infelizmente, né? A gente já conhece várias e várias situações no Brasil. Eu acho que eu penso assim, que sendo uma investigação séria, quem não deve, não deve ter medo. Não deve, não tem, verdade. Agora, o ruim é que você
a gente muitas vezes, vê um processo tendencioso, um processo com... Eu já peguei questões, várias, onde testemunhas eram preparadas para mentir. Né? Pessoas diziam coisas que Estevão nunca esteve, que fez o que nunca fez. O que negava, que isso é o geral, e não fez aquilo que fez. Então, o risco é isso, é de um processo tomar uma conotação política e sair da essência da verdade, da prova verdade. Mas ninguém deve temer quem tiver certo. Né? Então, todos devem ser investigados. Verdade. Verdade. Tem mais alguma pergunta? Eu gostei demais da entrevista, do papo, né? Muito bom. Mas... Alternando e Melo Pantaleão, obrigado por ter vindo. A conversa muito à vontade, muito bacana que a gente teve aqui hoje. Sertão Cast de número 2, já vai estar no ar. E mais uma vez, obrigado. Obrigado, parabéns pelos trabalhos que o senhor tem feito e faz até hoje. Eu agradeço, né? Eu agradeço essa oportunidade e sempre é bom a gente estar conversando, dando sua opinião, né? Aqui não tratamos de questões do ponto de vista de processo, né? Porque prova é prova, processo, o juiz só deve falar nos autos. Exato. Agora, como cidadão e como estudante, que sou ainda do direito, a gente comenta sobre situações, né? Como cidadão normal. Esses pontos nós estamos também interessantes sobre a nossa vida, né? E espero ter a oportunidade outras vezes da gente conversar. Agradeço também, agradeço a Antônio. Com certeza. E meu salvador ali no... Trabalhei um bom tempo com o doutor e é uma figura fantástica, bom demais. Obrigado. O tempo que trabalhei com o senhor, agradeço por isso. Foi o juiz responsável por me trazer para cá, quem fez a requisição e assinou tudo para eu vir do IF, quando fui requisitado para aqui, para o TRE. E quando estava para retornar para lá, foi quem brigou também para que eu permanecesse mais um período aqui. Eu agradeço demais por isso, doutor. E eu ainda vou puxar o passo de Antônio para a justiça. Eu sabia que ele ia dizer. Tamo aí. Agradeço também a Juliano aqui pela paciência, viu? E pela oportunidade que nos deu da gente conversar aqui. Sempre é bom a gente conversar e a sociedade ter essa, como é que se diz, essa oportunidade de conhecer, né? As figuras que decidem sobre nossos destinos, né? O juiz, o servidor público federal, o repórter, né? O radialista, isso é bom. Muito bem. Mais uma vez, obrigado, doutor. Obrigado, Drauto Hernani, por ter vindo mais uma vez. E você que está assistindo a gente, comenta o que você achou, compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal, tá? Faz pergunta para a próxima o doutor responder. Manda suas perguntas, manda uma sugestão, quem que você queria que viesse para cá, qual era o assunto que a gente queria tratar, tá? Sertão Cast número 2, esse programa é um oferecimento de Sierra Proteção de Dados. Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados você encontra na Sierra Proteção de Dados, empresa arcoverdense, puramente de Arco Verde, que você e sua empresa estarão adequados e livres de qualquer impasses com a Lei Geral de Proteção de Dados. E ainda, FID, outra ferramenta grande da Sierra Tech, que vem para integrar o seu mercado, trazendo vendas para dentro do seu comércio. Você vai conhecer a fundo o seu público e vai saber exatamente o que vender, para quem oferecer, que horas, quando e por quê. E você, usuário, vai ter uma valorização do seu consumo, ainda tem isso. E premiação. Premiação em breve no mercado. Comenta, compartilha, faz o pacotão do YouTube. Valeu. Um abraço. Abraço.